A semana que chega é decisiva para o Congresso. A Câmara e o Senado Federal elegem as mesas diretoras depois da posse dos eleitos. No Senado, Rodrigo Pacheco busca a reeleição. Na noite de ontem, o senador se reuniu com Lula, logo depois da bancada do PT declarar apoio ao atual presidente do Congresso. Pacheco vai ter como adversário Rogério Marinho, ex-ministro de Bolsonaro e que conseguiu apoio dos progressistas e dos republicanos. Já na Câmara, Arthur Lira tenta a reeleição com apoios do PL ao PT. Nos últimos dias, o presidente da Câmara aumentou o valor da cota parlamentar para ganhar apoio. A verba serve como uma indenização para que o parlamentar pague as despesas durante o exercício do mandato. Os deputados vão ter valores mais altos para auxílio moradia e verba para combustível, por exemplo. Contra Lira, o PSOL lançou a candidatura de Chico Alencar. E é claro que a discussão dos bastidores políticos, eu começo com quem mais tem propriedade no assunto aqui entre a gente, Guilherme Boulos, que conhece ali os bastidores já do Congresso Nacional, está chegando para uma nova legislatura. Como é que você vê essa disputa na Câmara e no Senado? Felipe, eu acho que o grande dilema que nós vamos viver da governabilidade nos próximos anos é o seguinte. O presidente Lula conseguiu habilmente montar uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado, para a governabilidade, ou seja, a base de apoio ao governo, isso já ficou mais ou menos demonstrado na PEC da transição, ela é majoritária. Mas, ao mesmo tempo, esta base de apoio majoritária não está necessariamente comprometida com o programa com que o presidente Lula ganhou as eleições em outubro do ano passado. Essa vai ser a contradição e que vai trazer tensões em uma série de votações. Por exemplo, o PT decidiu apoiar a reeleição do Arthur Lira. Compreendo os motivos que levaram o PT a isso. O meu partido, o PSOL, tomou uma decisão diferente, que tem o meu integral apoio, que é de lançar uma outra candidatura do deputado Chico Alencar, que tem um histórico já parlamentar de vários mandatos. Agora, o fato do PT apoiar o Lira e de fazer um bloco, eventualmente, com o Lira, não quer dizer que o Lira estará comprometido com todas as pautas que o governo enviar. Pegue, por exemplo, pautas mais à esquerda, que estavam no programa do presidente Lula. Vou citar duas aqui. Uma reforma tributária progressiva. O Haddad já falou que vai mandar a reforma tributária do governo como prioridade já agora nos primeiros meses da nova legislatura. Agora, uma reforma tributária pode ser qualquer coisa. Pode ser como a base de centro-direita, mais no Congresso, e acho que a maioria do centrão gostaria, que é mera simplificação. Você vai lá, faz o IVA, junta vários impostos, junta o ISS com o ICMS e não sei o quê. E simplificação é necessário, não há dúvida, mas pode ser o que a esquerda defende, o que o programa com que o presidente Lula ganhou as eleições também defende, uma reforma tributária progressiva, que reduza proporcionalmente os impostos sobre consumo e aumente sobre altas rendas e grandes patrimônios. Então, esse debate, como um segundo exemplo, a revogação do teto de gastos com um novo marco fiscal, que também vai entrar agora no debate do Congresso Nacional, não necessariamente se terá maioria. Então, vai ser um cabo de guerra permanente. Vai se ter uma base de apoio ao governo, mas em muitas pautas você não vai ter necessariamente, ou a princípio, uma maioria natural, porque vai ser contraponto político, ideológico, de visão de país. Obrigado, Boulos. Hélio, o Boulos já citou aí um roteiro de discussões que prometem nessa legislatura. A gente está num contexto de disputa para reeleição dos presidentes das casas legislativas. O que você destaca? Qual é a sua expectativa? Olha, esse casamento com o Centrão, com o Lira, etc., é um filme parecido com o que aconteceu no governo Bolsonaro. Bolsonaro, inábil, levou muito tempo para entender que precisava do Congresso. Depois, quando casou com o Centrão, pagou caro. Acho que o Lula já começa pagando caro e eu acho que vai pagar mais caro depois que o Lira estiver sentado novamente na cadeira. Não vai ser fácil, acho que vai ser mais difícil do que durante o governo Bolsonaro. Isso que a gente tem que observar para frente. Eu acho que esses desafios aí
que o Boulos comentou, eu acho que vão ser dificílimos de passar na legislatura. E eu acho que o Centrão e o Lira têm sua vida própria e crescentemente ao longo do mandato, à medida que naturalmente o Lula perca a popularidade, porque é normal de todo governo ir caindo de popularidade depois, ao longo do primeiro ano, depois do segundo ano, isso vai ficar cada vez mais difícil. Então, Lula deve ficar ligado, porque esse preço vai ser alto. Já que o Boulos citou a reforma tributária, Hélio, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele falou em pautar já no primeiro semestre a reforma tributária do imposto sobre consumo. Ele fez uma divisão ali com os impostos sobre renda para o segundo semestre, porque me parece que há mais discussão. Você acha que tem chance de haver consenso mais rápido realmente sobre essa primeira reforma? Olha, Felipe, consenso eu não sei, porém a gente sabe a intenção. Vem com aquele papo de que não vai aumentar a arrecadação total, que a ideia não é aumentar a carga tributária, mas isso tudo é uma forma de tentar trazer mais recursos para o governo. Foi assim nas últimas tantas reformas que tivemos nos últimos 30 anos, sempre com a mesmo papo. Ah, não, isso aí é para simplificar, a gente não quer aumentar a carga e sempre aumenta a carga. O brasileiro já ficou esperto com isso. E o Congresso sabe disso, que vai custar politicamente a cada um dos deputados e senadores a fazer mais uma vez uma reforma que aumenta a carga que o Brasil não aguenta. Então, eu acho que essa batalha aí, na minha opinião, está muito perdida para o governo. Uma ampla reforma para aumentar a carga tributária, esquece. E é isso um pouco que está na mesa. Mesmo a PEC 45 e tal, ela quer rebalancear a carga entre o setor de serviços e industrial, mas eu desconfio que no final vai ser um aumento de carga tributária também. Raquel, o que vem por aí nessas disputas e tensões? No Congresso ou na reforma tributária? As duas coisas. Tem a disputa na Câmara, a disputa no Senado e o Boulos já antecipou uma pauta aí, se você quiser pincelar. Vamos lá. No Congresso, com todo respeito à candidatura do deputado Chico Alencar, acho que vai dar Arthur Lira, acho que vai ser, ele está com um leque de alianças muito amplo. Como o deputado colocou, isso não é um leque de plano de governo, isso não significa, o fato do PT estar dentro dessa aliança do governo, estar apoiando Arthur Lira, não significa o apoio de Lira em todas as pautas do governo, isso vai ser caso a caso, ponto a ponto, quando interessar para Arthur Lira. Isso não pode de jeito nenhum ser visto como base do governo. Não é isso. Na verdade, o PT faz essa opção porque não queria enfrentar Arthur Lira. Não queria de novo a experiência de um Eduardo Cunha, partir para a briga e perder. E aí ficar balançando nessa possibilidade de impeachment lá na frente, ter um inimigo na Câmara dos Deputados. O PT fez a opção de não perder para Arthur Lira e não conquistar a inimizade dele. Foi simples assim. No Senado, a disputa está um pouquinho mais apertada. Amanhã a gente espera a confirmação desse bloco PL, Republicanos e PSDB apoiando Rogério Marinho. Ainda assim está difícil, acho que o Rodrigo Pacheco ainda é o favorito. E sobre os projetos, encaixando com o comentário inicial sobre o Congresso Nacional, o ministro Fernando Haddad tem essas duas missões muito difíceis, que é o novo marco fiscal e a primeira fatia da reforma tributária, que é o imposto sobre consumo. Sim, ele é um rebalanceamento entre a carga da indústria e dos serviços. A gente tem um técnico muito qualificado tratando disso, que é o Bernardo Api. O governo está com um problema de caixa grande, o governo sempre está com um problema de caixa, mas depois da PEC do ano passado, etc., tem um aumento aí de dívida pública que precisa resolver, mas eu não acho que neste momento pode escorregar tanto um aumento de carga tributária assim. Eu ficaria mais preocupada com o segundo momento, quando for tratar do imposto de renda e da tributação sobre dividendos. Aí eu acho que a gente precisa ficar muito atento se terá um aumento de carga tributária ou não. Gisele, a gente precisa ficar atento a quê na sua avaliação?
Olha, Felipe, eu gostaria muito de ver todos esses deputados e senadores efetivamente discutindo propostas para melhorar o país, como disse o Boulos, e não tanto esses conchavos e sempre os interesses pessoais, os interesses partidários, e lá no fim da fila vem a discussão efetiva do que é melhor para o país. Tem sempre uma coincidência de liberação de verba na hora que alguém precisa de apoio, né? Sempre. Uma coincidência impressionante. É uma coincidência. E são muitos deputados e são muitos senadores, então são muitas cabeças pensantes que receberam a confiança, o voto do eleitor. Eu gostaria muito de ver um Congresso atuando em prol dos projetos, efetivamente fazendo debates com relação às técnicas, aos textos, aos discursos, e muito menos a questão de precisar apoiar Arthur Lira para ter governabilidade, para evitar que sofra um impeachment, ou apoiar Rodrigo Pacheco, porque existe este ou aquele interesse político, então eu preciso costurar aqui ou costurar ali. A política é um jogo importante, é uma inter-relação importante, mas no final das contas, quem deveria ser o protagonista somos nós, os cidadãos brasileiros. Então, o que eles precisam pensar é qual é a melhor forma de arrecadar para o governo e dar esse dinheiro que o governo precisa, mas que esse dinheiro seja bem reinvestido nas pessoas, nas instituições, para efetivamente melhorar a vida do cidadão brasileiro. E eu não vejo essa discussão. É sempre aumento de carga tributária, o consumidor vai pagar mais, vamos tributar esse setor que está menos tributado e assim vai. São discussões sempre que caem no nosso bolso.